Fala pessoal, tudo bem? Grande prazer estar com vocês de volta aqui, no nosso curso completo do QG do Enem, tá? Assunto da nossa aula de hoje é um assunto que ele tem uma grande importância em matemática, tá? Para quem for seguir carreiras de exatas, né, tá buscando fazer o vestibular para engenharia, para matemática, para física, para essas áreas em exatas, vai conseguir daqui a alguns anos entender exatamente qual é a dimensão da importância da trigonometria no estudo de matemática e de física, em particular, tá? Trigonometria, pessoal, é um assunto que ele é muito legal, é um assunto que a gente pode fazer muitas aulas sobre ele, que é basicamente o propósito do nosso curso aqui. A gente vai falar bastante sobre trigonometria. É um assunto que todo ano cai em provas de vestibular. Em qualquer prova de vestibular que você pegar, eu garanto que em algumas vezes você vai ter escrito um seno, um cosseno, uma tangente. E você precisa, pessoal, entender de verdade o que são essas coisas. Quando você entende de verdade o que são essas coisas, você consegue aplicar essas definições em problemas, o mistério da trigonometria ele desaparece e aí você começa a entender quais são as aplicações disso na tua vida real, tá? As aplicações são infindáveis, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que se ele está numa sala de aula, que tem um ar-condicionado ligado e aquela sala bem gostosinha, bem climatizada para ele ter uma aula maneira, ele tem que agradecer a trigonometria, porque você usa, por exemplo, conceitos trigonométricos para fazer a modelagem da corrente elétrica que alimenta os circuitos dos ares condicionados, tá? Então a trigonometria, por exemplo, é um assunto que ele é muito aplicável na vida real, tá? Então, mais uma vez, a gente hoje vai começar com algumas coisas bem básicas sobre trigonometria. Eu vou rememorar quais são as definições de seno, de cosseno, de tangente, e eu vou aplicar essas coisas numa figura que ela é muito importante para a gente na trigonometria, que é o chamado círculo trigonométrico, tá? Você vai entender de uma vez por todas o que é o círculo trigonométrico, vai entender como é que você calcula senos e cossenos usando o círculo, e a gente vai aplicar algumas coisas básicas dentro do círculo trigonométrico para você poder fazer problemas de trigonometria. Tá bom? Beleza? Vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje é a aula de trigonometria básica, tá? No círculo trigonométrico. Bom, antes de começar a falar de círculo trigonométrico propriamente dito, vou relembrar as coisas mais óbvias possíveis sobre círculo, sobre trigonometria, que são as definições principais de seno, cosseno e tangente, tá? Então, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Bom? Eu, num primeiro momento, pessoal, não vou ficar me preocupando sobre o que é o seno, o que é o cosseno, o que é tangente. Eu já vou partir da premissa que você conhece essas coisas. É só você lembrar que seno, cosseno e tangente são grandezas que elas dependem apenas dos ângulos e não dos lados. Então, olha para mim que é um ponto importante falar sobre isso. É o seguinte, quando você calcula, por exemplo, seno de 30 graus, você aprende aquela tabelinha maneira, que tem musiquinha, que você canta, fica todo bobo, né? Seno de 30 é meio. Repara que o seno de 30 graus é meio sempre. Em qualquer triângulo que haja um ângulo de 30 graus, o seno daquele cara é meio. Então, o seno de um ângulo ele é função direta do ângulo. Não importa se o triângulo é grande, se ele é pequeno, se ele é microscópico, se ele é gigantesco. Se ele tem um ângulo de 30 graus, você pode afirmar que o seno de 30 graus é 1 meio. Agora, a definição de seno, de cosseno e de tangente, ela parte dessa figura aqui, que é a figura do triângulo retângulo. Então, olha para cá, por favor. O triângulo retângulo é basicamente constituído de dois catetos e a hipotenusa. Você lembra que o seno de alfa, por exemplo, seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é A sobre C. Beleza? O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, o cosseno de alfa é B sobre C. E a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, A sobre B. Então, você pode fazer ou cateto oposto sobre cateto adjacente, ou simplesmente seno dividido pelo cosseno, que é a mesma coisa, tá certo? A tangente de alfa é a mesma coisa que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, tangente é seno sobre cosseno. Beleza? Beta também tem relações trigonométricas? Sim. Como é que você calcula seno de beta? De novo, seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, B sobre C. Maneiro. Como é que você faz o cosseno de beta?
cateto adjacente sobre hipotenusa, A sobre C. Beleza? E a tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto, B sobre A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma vez, a tangente de beta é o seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Tá? Tangente é sempre seno sobre cosseno. Tá bom? Gente, essas relações que eu acabei de escrever são as relações que definem basicamente toda a trigonometria. Basicamente toda a trigonometria. Tá? Antes de falar sobre a relação mais importante da trigonometria, eu preciso que você olhe esses números que a gente acabou de calcular e entenda o que acontece com esses ângulozinhos. Né? Dá uma olhadinha na figura de novo, com muita atenção. Alfa e beta são dois ângulos que a gente chama na geometria de ângulos complementares, porque a soma deles dá quanto? A soma deles dá 90 graus. Tá certo? Alfa mais beta é igual a 90 graus. Gente, por favor, você consegue perceber que algumas contas são exatamente iguais? Por exemplo, dá uma olhadinha no seno de alfa, dá uma olhadinha no cosseno de beta. Olha lá, ambos são iguais a A sobre C. Que maneiro! Dá uma olhadinha, por favor, agora, na conta do cosseno de alfa e na conta do seno de beta. Essas contas são exatamente iguais. Olha lá, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E, Sandro, então quer dizer que isso vale sempre? Olha para cá, isso vale sempre que dois ângulos são complementares. Então, por exemplo, se na prova do Enem, de alguma forma, o cara informar para você o seno de 42 graus, ele fala, olha, o seno de 42 graus vale x. Se o seno de 42 graus vale x, quanto que vale, por exemplo, o cosseno de 48? Aí você fala, poxa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, porque 42 mais 48, essa soma dá quanto? Essa soma dá 90. Se 42 mais 48 dá 90 graus, se o seno de 42 é igual a x, o cosseno de 48 vale quanto? Vale x também. Tá? Então, ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso vale sempre em que a soma dos ângulos é igual a 90 graus. Beleza? Tá bom? Então, mais uma vez, olha para cá. Se a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, repara que eu vou pegar o azul e eu vou dividir pelo verde. Né? Eu vou pegar esse cara, vou dividir por esse. A tangente de beta é seno sobre cosseno. Então, eu vou pegar o verde e vou dividir pelo azul. Olha o que acontece, galera. É uma conta bem razoável. A tangente de alfa, ela vale A sobre B. Quanto é que vale a tangente de beta? Olha lá, é B sobre A. Então quer dizer que as tangentes são invertidas, uma inverso da outra. Exatamente. Então olha para mim. Se você sabe quanto vale a tangente de 64 graus, você sabe, por exemplo, quanto vale a tangente de 26 graus. Porque 64 mais 26, essa soma dá quanto? Dá 90. Então, se a tangente de 64 vale x, a tangente de 26 vale o inverso, portanto, 1 sobre x. Poxa, Sandro, que maneiro! A tangente de 60 graus, naquela tabelinha que eu aprendi, ela vale raiz de 3. Exatamente, pô. A tangente de 60, ela vale raiz de 3. Bom, qual é o carinha que somado com 60 dá 90? É o 30. 60 mais 30 dá 90. Se a tangente de 60 é raiz de 3, quanto é que vale a tangente de 30? Vale 1 sobre raiz de 3, que quando você racionaliza, você encontra raiz de 3 sobre 3. Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma forma bem geral. Isso vale para quaisquer dois ângulos cuja soma vale 90. Em particular, vale para esses ângulozinhos que você conhece como ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é a base de toda a trigonometria que você estuda no ensino médio. Mas repara que eu estou fazendo sempre contas de trigonometria para ângulos dentro de um triângulo retângulo. Então, se você sabe seno, cosseno e tangente, você consegue calcular seno, cosseno e tangente para ângulos dentro do triângulo retângulo. Né? Para 60 graus, para 45, para 30, para 20, para 10, para 72, para 89. Poxa, Sandro, mas como é que ficaria, por exemplo, o seno de 90 graus? Né? O seno de 90 graus, como é que eu vou pegar um cateto oposto a 90 graus? Porque no triângulo retângulo, quem está oposto a 90 graus é uma hipotenusa. Como é que eu vou calcular um seno de 90? Pior do que isso,
Dá para calcular um seno de 120 graus, um cosseno de 120? Poxa, Sandro, até dá, porque o meu professor de matemática, por exemplo, quando me ensinou a lei dos cossenos, ele me falou que o cosseno de 120 era menos o cosseno de 60. Você lembra disso? E aí você decorava essa relação para poder aplicar na prova, para usar a lei dos cossenos. Como é que eu vou fazer para calcular um cosseno de 120? Pior do que isso, Sandro, como é que eu faço para calcular um cosseno de 300 graus? Para um ângulo que ele é bem maior que 180, que ele nem cabe dentro de um ângulo raso de 180 graus. Sandro, pior que isso, faz algum sentido ter um ângulo maior do que 360 graus? Bom, essas dúvidas todas que eu estou fazendo aparecer para você, elas basicamente foram as dúvidas que surgiram dos primeiros caras que começaram a pensar na trigonometria. Como é que eu posso fazer uma trigonometria para ângulos grandes, para ângulos pequenos, e às vezes faz sentido ter ângulos maiores que 360 graus? Olha, na vida real, você não tem como fazer, por exemplo, alguma figura que tenha mais de 360 graus, porque você sabe que 360 compõe todas as partes de uma circunferência. Então, o maior ângulo possível, geometricamente, é um ângulo de 360 graus. Legal. Agora, na tua vida real, faz algum sentido ter ângulos maiores do que isso? Repara que faz. Quer ver? Por exemplo, suponha que você está treinando para um teste físico. Você quer dar uma corrida, quer dar uma malhada, e aí você quer correr numa pista circular. Gente, se você dá 10 voltas numa pista circular, a pergunta é a seguinte: qual foi o ângulo que você percorreu? Você pode falar assim, Sandro, olha, eu percorri 10 vezes o ângulo de 360 graus. Eu concordo plenamente com você. Agora, efetivamente, o ângulo que você percorre não é o ângulo de 3.600 graus, porque você está percorrendo 10 vezes um ângulo de 360, então, efetivamente, você percorreu 3.600 graus. Sandro, esse ângulo, ele faz algum sentido em matemática? Repara que quando você abre o precedente para abrir esse tipo de ângulo, o teu espectro de matemática ele aumenta muito, que eu começo agora a pensar em ângulos cada vez maiores. Então, repara que eu preciso de alguma ferramenta em matemática para calcular senos, cossenos, tangentes de ângulos nesse tipo que eu estou falando. Ângulos maiores do que 180, ângulos maiores do que 360. Eu preciso encontrar relações entre eles. O grande segredo da matemática é você encontrar relações entre objetos. E os objetos, nesse caso aqui, são propriamente os ângulos que a gente está trabalhando na trigonometria. Bom, a figura em matemática que foi inventada para a gente criar senos, cossenos e tangentes desses ângulos é uma figura chamada círculo trigonométrico. E eu vou te explicar exatamente qual é o processo do círculo trigonométrico, o que você faz no círculo trigonométrico, como se calcula senos e cossenos de ângulos, para que você nunca mais tenha as dúvidas sobre o que fazer no círculo. Bom, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha, tá aí para você a figurinha básica de um círculo trigonométrico, tá? O que é um círculo trigonométrico? Gente, o círculo trigonométrico nada mais é, que preste atenção, um círculo, tá? Uma circunferência, cujo raio, por definição, vale 1. Sandro, o quê? 1 metro, 1 centímetro? Não interessa, é uma unidade de comprimento. Então, círculo trigonométrico vale 1. Beleza? Bom, se é um círculo, aqui está a circunferência de raio 1. Além desse círculo, dotado nesse círculo aqui, acoplado nesse círculo, existe um sistema de eixos. Lembra dos eixos x e y que você estava acostumado a usar lá em matemática, lá nas funções do primeiro grau, funções do segundo grau? Você lembra disso? Então, um sistema de eixos do mesmo jeito que você conhece. Aqui está a origem dos eixos, aqui está o eixo x no plano cartesiano, eixo y no plano cartesiano. Da origem para frente, eu tenho x positivo, da origem para trás, eu tenho x negativo. Da origem para cima, y positivo, da origem para baixo, y negativo. Só que agora, pessoal, eu estou num círculo trigonométrico. Eu não vou agora ficar pensando toda hora em eixo x e eixo y. Agora, não mais, eu vou ficar chamando de eixo x. Eu vou chamar esse eixo de eixo dos cossenos, tá? Simplesmente por definição nossa. Esse vai ser agora o eixo dos cossenos. E esse não mais vai ser o eixo y. Ele vai ser o eixo dos senos, tá? Então, esse eixo vertical é o eixo dos senos. Esse eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Beleza? Bom, olha para mim. Essa é a definição básica de círculo trigonométrico. Um círculo de raio 1 e nele acoplado um sistema de eixos x, y
como se fossem os eixos do plano cartesiano. Agora o eixo x vira o eixo dos cossenos, o eixo y vira o eixo dos senos. E isso é uma definição, tá bom? Beleza? Legal, Sandro. Já sei o que é o círculo. Agora, como é que eu uso o círculo ao meu favor? Vamos lá. O círculo, quando você vai marcar um ângulo, por exemplo, com um transferidor, né? Você já viu isso quando aprendeu a aula de desenho geométrico. Você pode abrir os ângulos nesse sentido, ou você pode abrir os ângulos nesse sentido, né? Se você olhar o transferidor, ele tem as medidas de graus crescendo num sentido e crescendo no outro também, porque aí depende de como é que você quer abrir os ângulos, tá? Por convenção, né, para que a gente padronize o jeito de abrir os ângulos aqui na matemática, a gente vai padronizar, escuta bem, a gente vai padronizar que o sentido preferencial de abertura dos ângulos, ou seja, o sentido chamado positivo, é o sentido anti-horário, tá? Poxa, Sandro, por que o sentido anti-horário? É uma convenção, uma definição, tá? Então, não vai alterar em nada a não ser no sinal das contas quando você usa o sentido positivo, tá? Então, quando você olha o círculo trigonométrico, o sentido preferencial, o sentido de abertura dos ângulos, é sempre o sentido anti-horário. E a esse sentido, você dá o nome de sentido positivo. Então, olha para a minha figura. O sentido positivo é esse sentido aqui, o sentido anti-horário. Se você abrir ângulos no outro sentido, por exemplo, abrir ângulos para cá, você está no sentido horário, portanto, sentido negativo, tá? Ah, Sandro, então quer dizer, por exemplo, que na trigonometria você tem um ângulo de mais 30 graus e um ângulo de menos 30 graus? Sim, você tem. O sinal desse ângulo simplesmente diz para você em qual sentido ele está rodando. Se ele é um ângulo de mais 30 graus, ele está rodando no sentido anti-horário. Se ele é um ângulo de menos 30 graus, ele está rodando no sentido horário. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, por exemplo, nessa figura aqui, a gente abriu um ângulo qualquer. Tá vendo que eu tracei dois raios aqui, no sentido positivo, tracei um ângulo de medida alfa, tá certo? Quando você traça esse raio aqui, e em relação ao eixo dos cossenos, eu sempre parto os ângulos desse pontinho aqui, abrindo no sentido anti-horário. Quando a gente marcou esse ângulo alfa aqui, esse pontinho é o pontinho que determinou a parada desse raio aqui para determinar esse ângulo alfa no círculo trigonométrico. Esse pontinho aqui, pessoal, é um pontinho muito especial que eu vou dar um nome para ele. O nome desse ponto é o afixo do ângulo alfa. É o afixo do ângulo alfa, tá? Então, olhar para o afixo do ângulo vai ser a nossa primeira missão, tá bom? Tá aqui o afixo do ângulo alfa. Beleza, já sei marcar o ângulo, já sei que esse pontinho é o afixo do ângulo alfa. Legal, olha para mim. Sandro, o que eu faço agora para que, de fato, esse círculo faça sentido para ser um círculo trigonométrico? Ou seja, a gente calcula senos e cossenos. Vamos lá. O grande bizu aqui, pessoal, é você olhar para o afixo do ângulo. Olha para o pontinho, tá? Eu tenho eixo dos senos e eixo dos cossenos. O que você vai fazer para calcular seno e cosseno é você pegar o afixo e projetar o afixo nos eixos. Como assim projetar o afixo nos eixos? Você vai traçar, a partir desse afixo, segmentos perpendiculares. Preste atenção no meu desenho agora, olha para mim. Olha lá. Vou traçar uma perpendicular aqui pelo afixo. Vou traçar uma perpendicular aqui pelo afixo. Viu que eu tracei duas perpendiculares? Aí eu determinei esse pontinho aqui, determinei esse pontinho aqui. Gente, quando você faz isso, imediatamente, olha que beleza, você tem imediatamente seno e cosseno. Que isso, Sandro? Como assim? Preste atenção. Quando você faz isso, repara que em cima do eixo dos senos, esse pontinho aqui determina um segmento desde a origem até ele, um segmento com esse tamanho aqui. Gente, olha que beleza. Esse segmento verde, o tamanho desse segmento verde se chama seno de alfa. Por isso que esse eixo aqui é o chamado eixo dos senos. Porque esse segmento que você forma, quando você projeta o afixo do ângulo alfa no eixo dos senos, é o seno de alfa. E, por sua vez, quando você faz isso com o eixo dos cossenos, olha, quando você projetou esse cara no eixo dos cossenos,
você determinou esse pontinho aqui, ó, esse pontinho roxo. Esse segmento, desde a origem até esse pontinho roxo, adivinha o que vai ser? Ele vai ser o cosseno de alfa. Pronto. Então, olha para mim. Se você entendeu exatamente como você faz para construir um seno e um cosseno, acabou toda a sua dúvida sobre círculo trigonométrico. Porque, repara, para calcular seno e cosseno, o que você precisa fazer? Primeiro, marcar o ângulo no sentido positivo. Segundo, determinar o afixo, que é aquele pontinho em cima do círculo trigonométrico. Terceiro, pegar a projeção do afixo nos eixos. A projeção do afixo nos eixos dá para você imediatamente o tamanho geométrico do seno e do cosseno daquele ângulo. Tá bom, pessoal? Então, eu preciso que, num primeiro momento, nesse primeiro bloco, você entenda como construir o círculo trigonométrico e como, basicamente, calcular seno e cosseno de ângulos quaisquer. Se você entendeu isso, de verdade, você está próximo de entender o segundo bloco, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas linhas trigonométricas. Daqui a pouco a gente volta aí. Um abraço!